Oi, pessoal, tudo bem? Vamos seguir então para mais uma aula do nosso curso de auxiliar de análises clínicas. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre higienização de materiais e de vidrarias de laboratório. Bom, então, nos laboratórios, né, geralmente se chama de louça, né, essas vidrarias utilizadas. Então, geralmente é utilizado durante todo o dia e deixado em recipientes ou então em bancadas para, ao final do dia, ser feita toda a higienização em um único momento. Bom, então existe alguns tipos de higienização, né? Mas a higienização básica, a higienização simples, então ela consiste em fazer a retirada, né, a remoção das principais sujidades. Bom, então para materiais com amostra biológica, o ideal é deixar sempre de molho, né, em hipoclorito por algumas horas ou até mesmo de um dia para o outro. E seguido disso, então, se contém amostra biológica, né, depois do molho com hipoclorito, ou então se não tinha amostra biológica, já vai direto para o segundo passo, que é a utilização do detergente e esfregar a vidraria, né? Então é muito importante utilizar um detergente e criar a espuma, né? Ficar esfregando para que tenha o atrito no material. Depois disso, enxaguar com bastante água corrente. Após a água corrente potável, né, que vem da torneira, o ideal sempre é enxaguar também com água destilada ou água ionizada, enfim, o tipo de água purificada que é utilizado no laboratório. Dependendo do tipo de material, também é interessante pulverizar álcool após essa higienização. Se necessário, também após o álcool, passar mais uma vez a água para fazer a retirada do álcool, né? Bom, para secar os materiais, pode ser feito de diversas maneiras, né? Pode ser deixado escorrendo sobre papéis, pode ser realizada a secagem na hora, né, com algum pano ou então com papel descartável, ou então pode ser utilizado as estufas, que é aquela mesma estufa que eu já havia falado, né, que é utilizada para microbiologia. Em alguns laboratórios também é disponibilizado uma estufa daquela somente para secagem dos materiais. Bom, então alguns materiais eles vão necessitar a utilização da autoclavagem, né, que precisam ser estéreis. Então, quando é necessário de algum material estéril, então primeiro é realizada a higienização simples, né? Então, feita a higienização com detergente e água. Depois é colocado o material para secar, então a hora que ele estiver totalmente seco, é feito o embrulho desse material, tanto com um saco específico para autoclave, ou então com um papel específico para autoclave. Sempre colocar, né, a fita de controle químico para identificar se o processo de autoclave foi realizado. E esses materiais eles podem ter dois destinos, né? Ou então esse material ele vai ser para uso estéril, ou então era algum material que estava contaminado com alguma amostra biológica ou material que veio da microbiologia e foi feito esse processo para garantir que não contenha mais micro-organismos. Ou então a gente precisa, né, ter assim a consciência de um processo geral de limpezas de vidrarias de laboratório. Então é importante, né, que sempre após a utilização ou pelo menos no mesmo dia que foi utilizado o material seja feita a higienização. Então, materiais que tenham sujidades, né, sempre é interessante fazer a remoção da sujidade. Materiais que vêm da microbiologia, por exemplo, placas com meio de cultura, eles devem ser esterilizados para eliminar qualquer tipo de micro-organismo, para depois fazer a retirada das sujidades e aí sim partir para uma higienização. Mas no geral, então, é feita a remoção das sujidades, a higienização simples desses materiais, seja materiais de plástico, materiais de vidro. Então, deve ser feita a higienização com hipoclorito, com a utilização de um detergente, esfregação, para que tenha algum atrito, né, e seja feita a limpeza geral dos materiais.
Depois esses materiais eles precisam passar por um processo de secagem, podendo ser utilizadas as estufas, né, que auxiliam bastante nesse processo. E aí esses materiais eles vão ter dois destinos, ou eles vão ser colocados em uso, ou então eles precisam ser esterilizados. Então, para ir para a esterilização, né, precisa ter alguns cuidados. Depois da esterilização, então, esses materiais vão para uso. É importante que, se esse material que foi para esterilizar, ele precisa ser mesmo utilizado estéril, tem que ter todas aquelas anotações de tempo e de validade daquele processo de esterilização. Então, esse material ele é colocado em uso, né? E depois, quando for utilizado, sujo novamente, vai começar todo o processo novamente de higienização. Bom, então era isso. Eu precisava passar para vocês, né, um pouquinho do básico de como que é feita a higienização de materiais e vidrarias em laboratório de análises clínicas. Então, até a próxima aula e tchau!